Olá, meus amigos, tudo bem com você? Uma ótima noite, um ótimo dia, uma boa tarde, né? Não sei qual hora que você está vendo esse vídeo. Vamos a mais um vídeo aqui no canal Zé do Café e hoje eu vou falar para você da solidão, da solitude, né? De estar sozinho. Quando você está sozinho, é nesse momento que a sua fé ela é provada. Você está se sentindo sozinho? Então não perca esse vídeo, tá? Dá o seu like e compartilha com seus amigos. Vamos ao vídeo. Um dos maiores medos do ser humano é a solidão. Pessoas têm muito medo de ficarem sozinhas, né? Normalmente quando nós olhamos para alguém sozinho, a primeira sensação que nós temos dessa pessoa é pena, é piedade, né? Quando a gente olha para um asilo, para um orfanato, sabemos que ali, né, por mais que haja outras crianças, a gente sabe que os laços mais fortes familiares foram rompidos, né? E a gente tem pena, né? Tadinho daquela criança, tadinho daquele idoso. Porque a solidão, meu amigo, ela dói, né? Você pode ser muito forte, mas você não tem como negar isso. A solidão, ela dói. O medo da solidão, ela tem feito algumas pessoas virarem relacionamentos insatisfatórios. A gente se aproxima de gente que às vezes sabe que nem presta, mas só pelo alívio de não ficar sozinho. Não é verdade? O medo da solidão nos faz tolerar pessoas que a gente sabe que nem deveria tolerar. Já deveria ter dado um pontapé no traseiro para sair da nossa vida, mas pelo fato desse pavor, desse medo hediondo de não ficar sozinho, toleramos pessoas, estamos cercados de amigos, né? Podemos fazer alianças com pessoas que não é o melhor de Deus para nós, simplesmente pelo medo de não ficar sozinho. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a Bíblia não fala que solidão é bom. Não, a Bíblia diz que não é bom, né? Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E aí ele diz assim, farei para ele alguém que o auxilie. O que Deus está dizendo? Eu não quero que o homem esteja sozinho, mas eu vou preparar alguém para não deixá-lo sozinho. Esse é o problema. Nós não temos filtro nenhum, né? Quando nós não queremos ficar sozinhos. Nós não entendemos que vencer a solidão a todo custo também é tão ruim quanto ficar sozinho. Vencer a solidão sem filtro e sem critério é tão devastador como ficar sozinho. Porque Deus diz, não é bom que o homem fique só. Então, Deus selecionaria alguém para suprir a solidão. Para suprir a sua solidão. A solidão, o que ela faz com a gente? Primeira coisa, que uma pessoa solitária sente carência de atenção, ela quer ser vista, notada, como o salmista diz no Salmo 25:16, ele diz, volta-me para mim, tem misericórdia de mim, porque estou aflito. Ele vai dizer, olha para mim, tem misericórdia de mim, porque ele está sentindo sozinho, ele quer atenção. Uma pessoa solitária, além de ser carente de atenção, ela se sente desprotegida. Eu vou morrer, eu vou sucumbir se não tiver ninguém perto de mim. E se me atacarem? E se falarem mal de mim? Meu Deus do céu! E se alguém me prejudicar? Preciso ter pessoas que me defendam. Então o salmista diz no finalzinho do versículo 16, eu estou aflito, eu estou desprotegido. E lá no Salmo 107, além de carente de atenção, desprotegido, todo solitário se sente abandonado. Ele se vitimiza. O Salmo 102, versículo 7, o salmista diz, eu não consigo dormir, né? Dormir como pássaro solitário no deserto ou no telhado, né? Será que você não está hoje carente de atenção? Será que você não está hoje desprotegido ou se sentindo abandonado? Ao contrário do que muitos pensam, a solidão é terrível, mas tem uma estratégia em Deus para que você não se sinta carente de atenção, abandonado ou desprotegido. É a solitude, meu amigo, a solitude. E eu creio de verdade que a vontade de Deus é que você experimente a solitude. Eu creio que Deus te fez para experimentar com todas as minhas forças que Jesus nos chamou da solidão para a solitude. Eu creio com todas as minhas energias que Jesus nos chamou da solidão para a solitude. Escute isso, no dia que aceitamos a Cristo como Salvador, no dia que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, no dia que o próprio Cristo veio habitar dentro de cada um de nós, ele diz, a partir de hoje, você não será movido por solidão, você será movido por solitude. É como se ele dissesse, eu vou preencher o vazio, eu vou iluminar o teu ser, eu vou acalmar o mar agitado da sua alma, eu vou tomar o controle que antes você não tinha, que era necessário se apoiar nesse
nesse mar de ansiedade, nesse vazio, nessa frustração, e eu vou levar você a algo lindo, numa comunhão com o Pai. É preciso separar o que é solidão do que é solitude. É preciso separar, meu irmão. A solidão é caracterizada por um vazio existencial. A solidão é caracterizada pela falta de relações significativas e, portanto, eu me sinto vazio. Eu preciso ter alguém comigo. Eu preciso ter alguém comigo. Mesmo cercado de muitas pessoas, eu sinto em dizer, mesmo com compromissos lotados, né? A solidão e a amizade nunca vai preencher esse vazio. É como o salmista diz no Salmo 102, versículo 6, como uma coruja no deserto e como uma coruja entre as ruínas, é como ele se sente. A coruja no deserto e a coruja entre as ruínas sempre está sozinha. Existe solidão nos orfanatos, existe solidão nos asilos, existe solidão nos hospitais, existe solidão nas penitenciárias. Orfanatos estão lotados, penitenciárias então estão lotadas. Quer ver mais gente do que no hospital, mas as pessoas estão sozinhas nos hospitais. Tem vezes que estão no quarto com 10, 15 macas, mas estão sozinhas. Né? Existe solidão em grandes cidades, existe solidão em condomínios lotados nesse momento. Agora existe solidão em igrejas, existe solidão, sabe onde? Em governos, artistas globais, artistas de cinema se sentem só, jogadores de futebol se sentem só, fábricas entupidas de funcionários, pessoas tropicando umas nas outras na hora de trabalhar. Ali também é um lugar de extrema solidão, meu irmão. Sim, somos diariamente impulsionados para esse mundo de multidões, e um mundo de multidões solitário. Informações, tecnologia, redes sociais, Instagram, sabe, engajamentos, redes sociais, cursos e tudo isso, todo mundo morrendo de medo de ficar sozinho. Todos morrendo de medo de ficar sozinho. E aí voltamos nossos olhos para onde? Para a Bíblia, para a palavra de Deus. Não para que eu sinto, porque o que eu sinto é porcaria. Né? Sentimento é igual a dor de barriga, ela vem forte, passa logo. O que você sente não é real. Vá para a Bíblia, não porque você sente. Se você for para aquilo que você sente, você vai morrer. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, que mesmo em fábricas lotadas tem pessoas sentindo sozinhas, mesmo os asilos lotados estão sentindo sozinhos, hospitais lotados, o povo está sozinho. A Bíblia diz em Deuteronômio, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Não tenha medo e não se desanime. O que ele está falando? Não tenha medo de ficar sozinho, porque Deus nunca vai te abandonar. Isso é solitude. Mateus capítulo 28, que é segurança, numa época de medo de ficar sozinho, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Meu, que segurança! E Jesus diz, essa é a vontade de Deus, migrarmos na solidão para a solitude. O problema não é ficar sozinho, o problema é ficar vazio. Esse é o problema. A maior oração, a oração do Pai Nosso, Jesus diz, vai para o teu quarto em secreto. Né? Vai para o teu quarto em secreto. Qual é o problema? O problema é que nós encontramos a solidão e não encontramos a solitude. Se solidão é um vazio existencial, onde eu tento a todo custo preencher com relações interpessoais para que algo preenche, nunca vou conseguir. A solitude ao contrário. A solitude é estar num mundo cheio de ruídos, cheio de confusão e encontrar calmaria, sozinho, paz, sozinho. Se para a solidão ficar isolado é um problema, para a solitude ficar isolado é uma bênção, é a solução. Não é verdade? É a solução. É o que o salmista diz, se o meu pai e a minha mãe me deixarem, né? Salmo 27:10, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Se o meu pai e minha mãe me deixarem, a minha casa ficar vazia, eu não vou morrer, porque o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Solitude é
entender que aquilo que mata o solitário, tá, não mata aquele que vive de solitude. Não mata aquele que vive de solitude, porque a solitude nos faz nos abrir para Deus, estabelecer relacionamentos significativos com Ele. Momentos de solitude nos dão a oportunidade de sermos profundos, sabe? Nossa esperança é renovada, os pensamentos e sentimentos, eles são alinhados. Veja, sempre que Jesus se retirava das multidões, tá? Ele se afastava para renovar as suas forças. Você sabe como é que Jesus renovava as suas forças? Ficando com solitude, ficando sozinho. Eu vou te dar alguns exemplos. O cenário que deu início ao ministério de Jesus foi no deserto. Ele ficou 40 dias e 40 noites solitário no deserto, sozinho no deserto. Mas solitário não com solidão, com solitude. Você suportaria ficar 40 dias sozinho no deserto? Você enlouqueceria. Os 40 dias sozinho de Jesus no deserto deram início e o boom ao ministério dele. Né? Para escolher os 12 apóstolos, lá em Lucas capítulo 6, 12, né? Lá em Lucas capítulo 6, 12, ele viu a necessidade, antes de escolher os discípulos, ele viu a necessidade de ficar sozinho. Ele foi ao monte orar sozinho, solitude, né? A bênção da solitude. Depois de saber da notícia da morte de João Batista, a cabeça de João Batista numa bandeja, lá em Mateus capítulo 14, versículo 13, a Bíblia diz que ele retirou-se dali do barco e foi para um lugar à parte, sozinho olhar, sozinho, orar, né? Mateus 14, 13, depois da morte de João Batista, ele não encheu a casa de gente, ele não correu para fazer programas em grupo, ele foi orar sozinho. João Batista era alguém muito próximo de Jesus. Né? Depois de uma noite longa de trabalho, de multiplicação de pães e peixes, enfim, uma noite longa, Jesus em Mateus 14, 23, ele vai ao monte orar sozinho, orar sozinho, orar sozinho. Mateus 14, 3, tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar e anoitecer, e lá estava sozinho. O que é ficar sozinho para você? Quando você está sozinho, né? O que reina? A solidão ou a solitude? Jesus é o nosso exemplo maior de como momentos de solitude são importantes na nossa vida, de como momentos de solitude são essenciais na nossa vida. Eu não estou dizendo que é ruim, não, eu não estou dizendo que é ruim ter pessoas perto, não, tem que ter um equilíbrio, eu preciso de gente ao meu lado. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, né? Mas a solidão para me fazer trazer qualquer tranqueira para estar do meu lado. Mas não deveria ser o fim do mundo estar sozinho. Não deveria ser o fim da linha estar em casa sozinho. Porque estar sozinho deveria ser uma bênção quando eu entendo que é solitude. Até a comunhão com Deus é estruturada na solitude. Tá? Quando você vive a solitude na sua plenitude, você vai saber quem você tem que agradar e quem você não tem que agradar. Por que a solitude ela é tão importante? Porque a solitude é um silêncio na sua vida. Quando você escolhe ter solitude, você escolhe ter silêncio. E eu quero te perguntar, você já experimentou apresentar-se a Deus em silêncio? Você já experimentou falar com Deus em silêncio? Como assim falar com Deus em silêncio? Fica quieto. Senhor, diga, Senhor, estou aqui, e fica quieto. O silêncio, ele está intimamente relacionado à confiança. Quem tem medo grita, quem tem medo se apavora, mas a solitude é o silêncio. É o silêncio, que só é possível ficar em silêncio quando você confia. É aquele momento que não tem ninguém perto, que não tem pai, não tem mãe, não tem amigo, não tem ninguém. E ao invés de deixar minha cabeça ficar rodando como um peão, o que eu vou fazer? O que será que estão pensando? O que estão tramando contra mim? O que vão fazer contra mim? Meu Deus do céu, e agora? Eu vou viver Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. No momento da solitude, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Oh, meu Deus do céu, Salomão está dizendo o seguinte: essa esfera da solitude é a esfera da liberdade de ficar em silêncio com Deus, mas é preciso ficar em silêncio, não para dar ouvido a você, mas para dar ouvido à voz de Deus, porque embora o silêncio seja traduzido como ausência de linguagem,
Embora o silêncio seja traduzido como ausência de comunicação, o silêncio sempre envolve um ato de poder ouvir. Muito mais do que se alguém vai falar comigo ou não. Quando eu estou em silêncio, eu estou dizendo isso, estou pronto para ouvir. Em momentos de solitude, onde ninguém está lá, onde ninguém está lá, saiba que o diabo pode até estar tentando falar. Sabe que a tua alma pode até tentando falar, mas o teu Deus, se você estiver em solitude, o teu silêncio vai estar lá. Se você estiver disposto a ouvi-lo, a solitude vai sempre preparar você para algo novo. Você pode experimentar essa solitude, sei lá, você que está na cama aí, né? E despertou, e a sua vida está de cabeça para baixo, ao invés de você ficar vagando, sabe? Ouve um louvor, fica em silêncio, deixa uma canção falar com você, ainda deitado na cama, você que está aí tomando o seu café, almoçando, jantando sozinho na mesa, ao invés de ficar aí almoçando, jantando e pensando que o diabo fez ontem, esse momento de solitude, onde não há ninguém perto de você, não tem conversa, não tem ninguém. Às vezes você ficar assim, vitimizando, Senhor, eu estou só. Diga, Senhor, eu vou aproveitar esse momento que não tem ninguém. Enquanto eu estou tomando esse café, eu vou ficar em silêncio. Visita-me, Pai. Eu vou ficar em silêncio, visita, fala comigo. Você que está aí lembrando, minha vida era isso, estou lavando essa louça e as lágrimas rolam porque o filho não está, o marido não está, a esposa não está. Ao invés de ficar se vitimizando, dizendo estou sozinho, sabe? Qualquer pessoa para alimentar sua solidão, a solitude, foi na solitude que o ministério de Jesus começou, foi na solitude que ele separou os discípulos, foi na solitude que ele levantou os seus melhores milagres, foi na solitude que ele recuperou suas energias, foi na solitude que ele teve energia para enfrentar a cruz. Não faça de um momento de isolamento o teu fim, mas faça de um momento de isolamento, sabe, receber a voz daquele que cuida de você. Então pratique a solitude. Pratique a solitude, fale menos e ouça mais. Fale menos e ouça mais. Fale menos. Para sair da solidão, nós temos que reconhecer, tá? Que o propósito das pessoas, muitas vezes, não é nos satisfazer. O propósito das pessoas, muitas vezes, é satisfazê-las conosco. Quando você quer alguém perto de você, muitas vezes você não quer alguém para ajudar, você quer alguém para que alguém te ajude. Né? Esse é o problema da solidão, porque a gente acha, né, que alguém perto de mim vai me ajudar a melhorar, que alguém perto de mim vai me ajudar a ser mais completo, que tendo companhia eu terei mais ferramentas de enfrentar os meus desafios, que tendo mais companhia a dor vai ser menor. A realidade é que a gente não quer companhia para curtir a companhia. Muitas vezes nós queremos companhia porque temos medos de quem nós somos de verdade. Medos de ficar só. Medos de ficar só. Mas para sair da solidão, você tem que ir para a solitude. Solitude. Tenha amigos, mas não dependa deles. Se a solidão, tá, ela é desesperadora, porque ficar sem gente só me deixa cumprir um vazio, né? A solitude é uma bênção, porque quando não tem ninguém perto de mim, é ali que eu oro melhor, é ali que eu me consagro, é ali que eu me renovo, é ali que eu me ocupo. Eu não vou enlouquecer, você não vai enlouquecer. Você não vai enlouquecer porque não respondem você no WhatsApp. Você não vai enlouquecer porque amigos seus não estão mais perto de você. Você não vai enlouquecer ainda que o meu pai e minha mãe me deixem, né? Que é coisa mais séria do que isso, meu irmão. Que é coisa mais séria do que o pai e a mãe deixar o seu filho, ainda que o meu pai e minha mãe me deixem. O Senhor estará comigo sempre. A primeira lição que aprendemos no momento de solidão é que a nossa confiança e a nossa esperança devem estar somente no Senhor. Muitos de nós nos decepcionamos constantemente, né, com pessoas. Por quê? Porque a gente coloca muita expectativa, né, nas nossas relações. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Né? Por quê? Porque nós somos seres relacionáveis. Porém, existe um limite entre contar com as pessoas em sua volta e depender delas para você ser feliz. Precisamos entender que a nossa dependência é somente em Deus. Somente em Deus. Por quê? Porque somente Ele consegue suprir as nossas carências. E é somente nele que nós devemos depositar total confiança, meu amigo. Por quê? Porque Ele é fiel, Ele não oscila. Deus não oscila. Outra lição que a solidão nos ensina é sobre o que? Aprender a apreciar a nossa própria companhia.
tá entendendo? Muitas pessoas evitam a todo custo ficarem sozinhas. Por quê? Porque elas não suportam a sua própria companhia. Mas se nós mesmos, né, não gostamos da nossa companhia, quem vai gostar da nossa companhia? Não é verdade? Nós precisamos nos autoavaliar constantemente. E os momentos que nós temos com Deus no secreto, também eles servem para isso, meu irmão. Não fique tentando se enxergar pela ótica dos outros, tá? Pelo contrário, peça a Deus para te mostrar quem você realmente é. Tá? Encontre a sua identidade no Senhor e seja gentil com você mesmo. Aprenda o quê? Aprenda a curtir a sua própria companhia, meu irmão. A solidão nos ensina o quê? A buscarmos mais ao Senhor, buscar o Senhor. Infelizmente nós temos uma tendência a buscarmos a cura para uma doença, né? Só quando ela já está o quê? Em estágio bem avançado, né? Quando ela já está grave, uma ferida, ela começa de forma pequena e daí nós a ignoramos, não é verdade? Mas ela pode o quê? Ela pode crescer até que a dor se torne o quê? Insuportável. E só então nós vamos buscar tratar esse ferimento. Muitos de nós somos assim também com a vida espiritual, meu irmão. Nós esperamos o quê? Nós esperamos os piores momentos da nossa vida chegarem para nos aproximarmos de Deus. Né? Melhor seria se nós o quê? Além de dividirmos as nossas dores e aflições com o Senhor, dividíssemos também os nossos momentos de alegria, não é verdade? Deus, Ele quer fazer parte da nossa vida de forma integral e não só em algumas áreas, na tristeza. Busca o Senhor nos momentos de aflição, né? Pode ter certeza, Ele vai te dar alívio e o seu Espírito, Ele te consolará nos momentos mais sombrios da sua vida. Mas lembre-se também de Deus no tempo da alegria. Por quê? Pois o mesmo Deus que proporciona alívio nos tempos difíceis da sua vida é o Deus que nos proporciona momentos de paz e de alegria nos momentos bons, né? A solidão também ela nos ensina o quê? A sermos mais pacientes. Pacientes, como é difícil, né? Prosperar, principalmente no mundo em que vivemos, onde com 2 cliques você consegue o quê? Você consegue resolver várias coisas. Estamos perdendo a capacidade de esperar, e estamos cada vez mais sem paciência. Quando estamos a sós com o Senhor, entendemos que algumas coisas não dependem de nós, algumas coisas simplesmente não estão ao nosso alcance. E o que cabe a nós, sabe o que é? É apenas entregá-las nas mãos de Deus e confiarmos. E confiar que Ele vai fazer o que for melhor. A paciência, ela é um fruto do Espírito. E Deus, Ele quer que sejamos o quê? Cheios do Espírito. Para quê? Para que esses frutos cresçam em nós diariamente. Não é? Lidar com a ansiedade é muito difícil, meu irmão. Por isso algumas pessoas, elas recorrem à ajuda profissional de psicólogos, não é? Isso é maravilhoso, não há problema algum em precisar de ajuda, né? Por quê? Porque nós somos carne, nós somos frágeis, nós estamos suscetíveis a todo tipo de dor e ansiedade, meu irmão. Deus, Ele capacita pessoas para nos ajudar, né, na área espiritual, assim como também Ele vai usar na área, né, da saúde. E por último, outra lição que nós aprendemos com a solidão, por mais irônico que possa parecer, a lição é a lição que nós não estamos sozinhos. Você nunca está sozinho. Refletir sobre as nossas dores é algo maravilhoso de se fazer no dia a dia. Porém, se você parar por aí, ao invés de sermos sábios, nós seremos o quê? Egoístas. Por quê? Reflita sobre as dores das pessoas que te cercam aí. Os seus amigos, eles podem contar com você nos momentos de dor? Será que eles podem contar com você? A sua família enxerga em você um ombro onde eles possam chorar quando precisar? Ou você está tão focado apenas nos seus próprios problemas, né, que não enxerga a dor do seu próximo, do amigo, do familiar? Acredite, por mais dolorosa que seja a sua situação, meu irmão, você não está passando por ela sozinho. Nesse momento, tá? Nesse momento, quando eu falo com você aqui, milhões de vozes estão sendo erguidas por pessoas que, assim como eu e você, estão quebradas por dentro. Deus está disposto a ouvir todos nós. Mas será que nós, que nos dizemos servos de Deus, estamos dispostos a ouvir e a compartilhar da dor do próximo? A dor do próximo, nós não estamos sozinhos na nossa dor. Nós não estamos sozinhos. Por quê? Porque nós temos Deus, nós temos a nossa própria companhia e temos também aqueles que amamos, né, aqui do seu lado. Deus, Ele é forte, Deus, Ele é poderoso. E tenha certeza que Ele vai te ajudar. Quando a gente está sozinho, quando a gente está na solidão,
A sua fé é aprovada. Ninguém está te vendo, ninguém está te olhando, não tem ninguém que te conheça que está perto, você está longe de alguém ou de todos. Aqui é um teste muito interessante para a nossa fé, né? E eu trago para você, para finalizar, um personagem da Bíblia que todo mundo conhece, chamado José. José estava longe da sua família, né? Sua família em Canaã e ele no Egito. José, você pode ver isso no capítulo 39 do livro de Gênesis, tá? 39 do livro de Gênesis, só para você entender. José está numa casa estranha, José está num lugar que a mulher, né, do dono da casa botou o olho em José e vem o que? Vem de maneira constante tentando seduzir José. Você pode ver isso no versículo 10 desse capítulo 39 de Gênesis. Ela tenta o que? O tempo todo seduzir José. Isso não é uma brincadeira, por quê? Porque ele está no lugar do convívio social dele, ele está convivendo naquele ambiente, ele está naquele lugar. Uma outra coisa interessante é que a coisa foi estreitando tanto que um dia, além de ele estar longe da casa do pai, da mãe, de todo o referencial dele, agora ele entra na casa para trabalhar. No versículo 11 do capítulo 39, os criados não estão. E ele está sozinho. E a mulher então vai num derradeiro, final do golpe, tenta agarrar José. Tanto é que as vestes ficam na mão dela, né? Agora uma coisa interessante é o seguinte, é que José estava longe de todo mundo, estava sozinho, né? Mas muito perto de Deus. O versículo 2 diz o quê? Que o Senhor estava com José, que o Senhor estava com ele. Ele estava longe de tudo, mas Deus estava com ele. E o interessante é o quê? É que quando ele vai dizer uma palavra para essa mulher, no versículo 9, ele diz assim: eu faria algo tão mal, né? Pecaria contra o meu Deus, né? Ele não diz que pecaria contra Potifar, ele coloca Deus em primeiro lugar. Ele não coloca o cara que deu o trabalho, que comprou ele. Faria eu esse grande mal e pecaria contra Deus? Ele sabia que Deus estava presente todo o tempo na vida dele, mesmo ele estando sozinho, longe de tudo e de todos. Então, meu amigo, quando nós estamos sozinhos, muitas vezes nós temos uma sensação de impunidade. Você lembra de Acã, Josué capítulo 7? Ninguém estava perto, né? Ele pegou prata, pegou vasos, pegou capa, escondeu debaixo da tenda. Ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. E aquilo foi o motivo o quê? Para Israel ser derrotado. E quando Josué está chorando, se lamentando, Deus diz assim: porque tocaram no anátema, no amaldiçoado, aquilo que eu falei que não era para tocar, até fez passar todo o povo até chegar nele. Aquilo foi destruição para ele. Você lembra também de Davi em 2 Samuel, capítulo 11? Quando os reis saíram para a guerra, Davi mandou todo o exército e todos os servos. Ficou sozinho em casa, ficou em casa sozinho, acordou tarde, passeando pela varanda do palácio, né? A casa do rei no lugar mais alto, olhando para baixo, viu uma mulher nua se banhar. Ele estava só. A gente, quando está só, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você pode estar pensando que não vai ter problema nenhum, que não vai acontecer absolutamente nada. Eu garanto para você uma coisa, meu amigo: a família, a igreja, a palavra, a oração, o jejum e a vigilância são instrumentos poderosos para nos proteger quando a gente estiver só. Por quê? Porque Satanás é especialista em atacar quando você está sozinho. A tentação de Jesus em Mateus capítulo 4, ele não estava com um monte de anjo no deserto, não. Miguel não estava lá, não tinha Serafim nem Gabriel, meu amigo. Ele estava sozinho, Jesus estava sozinho. Então, quando você ficar só, fique atento, fique ligado. Isso vale para mim, isso vale para você também. É o momento da sua fé ser provada. Ninguém está vendo, mas tem um detalhe. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons, né? Daniel 2:22 diz que ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Hebreus 4:13 diz que não há nada encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Você pode estar 10 mil quilômetros da pessoa conhecida. Você pode estar 10 mil quilômetros do último parente seu ou de último membro da sua igreja, mas você jamais vai estar longe do olhar de Deus. Então, uma hora que você pode ter a sua fé provada é quando você está sozinho. Meus irmãos, vou ficando por aqui. Hoje eu falei da solidão, estar sozinho, né? E que Deus está sempre perto de você. Nunca você estará sozinho, nunca você estará abandonado. O canal Zé do Café também é um canal
que traz aí mensagens motivadoras, mensagens de esperança e mensagens de reflexão. Se você gostou dessa mensagem, se serviu para você, passa para frente, compartilha com seus amigos e dá um like aí, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.